Oi, eu sou a Marina, do Sociedade AV, e esse vídeo é sobre 3 filmes brasileiros pra gente refletir sobre a vida, o universo e tudo mais. E não é sobre espaço, sobre Douglas Adams, nem nada disso. Mas são 3 filmes que tocam lá no fundo da gente e que fazem a gente pensar o que tá acontecendo. E eu pensei em alguns filmes, claro, tem uns filmes muito icônicos pra se fazer listas assim. Eu pensei, obviamente, em Carandiru, que trata sobre o sistema penitenciário. Pensei em Cidade de Deus, que tem ali essa realidade de uma comunidade do Rio de Janeiro, mas eu achei que tava um pouco batido. Tem Central do Brasil também, mas deixei um pouco de lado. Então, são esses tipos de filme que fazem a gente pensar um pouco mais sobre o que está acontecendo no mundo, sobre quem a gente é, sobre as coisas que aconteceram na vida de outras pessoas e que continuam acontecendo, que fazem a gente repensar um pouco nesse sistema em que a gente vive e na nossa própria vida. Então, o primeiro filme que eu escolhi é um pouco pop, mas tá um pouquinho sumido, que foi Bicho de Sete Cabeças. Ele é um filme antiguinho, de 2000 e pouco. É com o Rodrigo Santoro. O Rodrigo Santoro tá novinho no filme. Ele faz um adolescente, que é o Neto. E o Neto e o pai têm uma relação um tanto conturbada. E o Neto acaba assim, o Neto é skatista e picha os muros das ruas, e o pai dele não gosta muito dessa vida que o Neto leva, e um dia o Neto é preso e porque tá pichando, não sei o que. E quando ele volta pra casa, os pais vão buscar ele, o pai acha um cigarro de maconha na mochila do Neto. Então, a família resolve internar o Neto numa clínica psiquiátrica. E assim, é muito difícil porque o pai leva o Neto na clínica psiquiátrica, dizendo que ele vai visitar um amigo no hospital, e as pessoas da clínica acabam pegando o Neto assim, sem nenhum exame, sem nenhuma conversa, sem saber de nada que tá acontecendo, e trancam ele lá no hospital psiquiátrico. E é bem difícil porque assim, você claramente vê que o Neto não tem um problema psiquiátrico e ele tá ali naquela situação, e você vê como ele vai sendo desumanizado aos poucos dentro daquele sistema, né? Então ele é obrigado a tomar os remédios, ele é obrigado a fazer todas aquelas coisas que as pessoas têm que fazer, né? Entrar naquela rotina do hospital psiquiátrico. E até a forma dele dizer que ele não quer estar ali é considerado uma afronta. Então assim, e o sistema daquele lugar é todo baseado em punições e não em tratamentos especificamente. E também tem uma coisa do próprio diretor da instituição, né, do médico, e é bem difícil. E faz a gente pensar em todo esse sistema dos manicômios e tudo mais, e é um filme muito bom pra pensar nisso, né? Em todas essas questões da loucura, em toda essa institucionalização da saúde mental e como vinha sendo tratado até então. E esse filme mostra muito bem isso, sabe? Porque ele é jogado ali e ele vai perdendo cada vez mais toda a capacidade que ele tinha de ser alguém. E quando ele tenta conforme ele vai tentando se reintegrar na sociedade, isso vai ficando cada vez mais difícil pra ele, né? Então, toda essa ida e volta dele pro convívio social acaba sendo muito penosa. O segundo filme que eu escolhi foi Quanto Vale o É por Quilo, que é um filme brasileiro também, óbvio. E ele tem 2 histórias acontecendo ao mesmo tempo. Uma que é no século XVII, por aí, no Brasil colonial, que é sobre uma escrava que
fica grávida e foge. E como ela foge, manda um capitão do mato atrás dela pra terem a escrava de volta, claro. E a outra história acontecendo ao mesmo tempo entre essa se passa nos dias de hoje e conta a história de uma moça que trabalha numa ONG. Ela descobre que os computadores que chegaram na ONG foram superfaturados. E como ela descobriu isso, alguém tem que eliminar essa mocinha que trabalha na ONG. E então o filme ele faz um paralelo entre a escravidão no Brasil e os dias atuais, né? E como essa lógica da escravidão do Brasil colonial vai sendo repetida em modelos diferentes, né? Então é um ótimo filme para se refletir acerca disso, de como a gente ainda reproduz comportamentos e como situações são reproduzidas de uma maneira completamente arcaica e que já deveria ter sido eliminada, mas que ela se perpetua de uma outra maneira diferente e aparece de outras formas com outras caras. É um filme muito bom. E, aliás, todos os filmes que eu tô falando, eles não tem no Netflix, mas eu tenho certeza que todos eles estão no YouTube. No Netflix eu não sei, eu tenho quase certeza que eles não entraram, mas no YouTube eles estão completos pra quem quiser assistir, então não precisa nem ter Netflix, olha só, que é ótimo. O terceiro filme é Anjos do Sol. E esse filme eu vi pela primeira vez quando eu tava no ensino médio, foi numa aula de sociologia. E foi um filme que me marcou muito, assim, eu geralmente costumo associar na minha cabeça como se fosse um Requiem para um Sonho brasileiro, de tão... A história não tem a ver, mas de tão marcante que foi pra mim, de tão impactante que aquilo foi, sabe? E conta a história da Maria, que é uma menina de 12 anos. Ela mora no Maranhão e os pais dela vendem ela pra como se fosse um agenciador de prostitutas. E ela... Enfim, os pais não sabem quem aquele cara é, o que aquele homem representa, eles acham que eles estão dando uma vida melhor pra filha deles, mas... Enfim, não é isso que acontece. E esse cara que compra a Maria leva ela pra um leilão de meninas virgens e vende ela pra um homem que tem um prostíbulo perto da floresta amazônica. E aí ela vai pra lá pra poder ser prostituta junto com outras meninas. E o filme fala sobre a prostituição infantil no Nordeste e no Norte. E... ai, é difícil. Esse filme tem uma das cenas, assim, que nunca sai da minha cabeça, sabe? Uma cena específica que sempre que eu penso nesse filme, é a primeira cena que aparece e, assim... É difícil, sabe? É difícil até, assim, falar do filme porque é muito impactante e a gente sente ali vendo aquelas meninas naquela situação degradante e elas tentando se ajudar e, assim, elas também não podem se rebelar ali naquela situação porque isso acaba sendo ruim pra elas também e elas demoram até perceber isso, né? Mas acaba sendo muito complicado nesse sentido, né? E enfim, mas é um filme muito bom pra gente poder ver que essas coisas ainda existem, infelizmente. E aí a gente acaba repensando também nessa qualidade de vida, não só no Nordeste, sabe, no Norte, mas assim, até depois no próprio Sudeste, e como isso já tá enraizado e já é parte da nossa cultura, sabe? Então... ai... é complicado, assim, é um filme bem impactante, sabe?
Ai, todos os três são muito impactantes, mas eu acho que o Anjos do Sol me marcou de uma maneira mais forte, sabe? Porque eu lembro que eu cheguei, da primeira vez que eu vi, eu lembro que eu passei mal com uma das cenas, com essa cena que vem logo na minha cabeça. E é uma coisa que não dá pra esquecer, sabe? É um filme que não dá pra esquecer. Você lembra das situações, você repassa tudo aquilo na sua mente, você sabe que isso acontece. Que não é tão incomum quanto a gente acha que é. Então, é isso. Esses foram os 3 filmes, Bicho de 7 Cabeças, Quanto Valeu é por Quilo e Anjos do Sol. E esse vídeo é claro pra dizer que filmes brasileiros também são maravilhosos e que, obviamente, devemos vê-los. E porque às vezes tem essas coisas, assim, essas surpresas que fazem o nosso coração querer explodir, porque a cada tiro... Enfim... se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam. A gente também tem Twitter, tem página no Facebook, tem Instagram, tem Snapchat, tem tudo. Então, por favor, nos sigam em tudo quanto é canto. E a gente se vê no próximo vídeo, que espero que seja um pouco mais animado do que esse, né? Porque os ânimos não estão muito bons nesse, né? Mas enfim, é isso.